Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo que vai falar sobre esse grande sábio, mais um, né, que eu sempre falo sobre ele aqui, que é Emanuel Swedenborg, né? Deixa eu passar aqui para a gente falar sobre ele. Então aqui a gente tem uma página da Wikipedia sobre Emanuel Swedenborg, que aqui vocês poderão encontrar muitas informações sobre esse grande sábio. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Mais algumas coisas. A gente já vem falando muito sobre ele, né? Mas aqui a gente vai falar, né, gente? Aqui a gente vai falar um pouco algumas coisas que a gente não enfatizou em outros vídeos, não deu uma devida ênfase sobre a contribuição de Swedenborg como cientista e como ele tem sido redescoberto pela humanidade. Então, há um tempo atrás se acreditava que a hipótese nebular, que é uma das coisas mais importantes, uma das teorias mais importantes para o entendimento da origem do universo, da origem e expansão do universo. Pois bem, a hipótese nebular era antes atribuída a Kant e Laplace. Hoje já se sabe que o autor original da hipótese nebular é Emanuel Swedenborg, né, gente? Então ele é um polímata, um cientista, filósofo, teólogo, espiritualista, né, sueco, grande cientista, um homem que aos 56 anos de idade, né, teve uma missão muito importante que foi dada a ele pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu não estou aqui para falar disso, né, gente? Eu estou aqui para falar especificamente dessa crítica que fizeram dele, né, que eu acho engraçado isso. Vamos lá. No Espiritismo, né, a gente primeiro vai falar de um anão tentando desqualificar o legado de um gigante, né? Então aqui, ó, no Espiritismo, né, aqui alguém acrescentou o seguinte: Swedenborg recomendava cautela com relação às revelações dos espíritos, né? Mas aqui diz, segundo a revista espírita começa aqui. Segundo a revista espírita de novembro de 1859, o espírito de Swedenborg retornou para uma comunicação com Allan Kardec. Olha só, é um cara muito importante, né? Quando afirmou que o espírito que lhe apareceu, autodenominado Deus ou Senhor, era na verdade um espírito inferior que se fez passar pelo próprio mestre, segundo Swedenborg, não por maldade, mas por pura ignorância. Quer dizer, olha só, vamos para pensar, né? Viu, gente? O que Allan Kardec está dizendo é que o Swedenborg foi inspirado por um espírito enganador. E eu acho interessante, eu acho engraçado que os espíritas ficam repetindo isso. Tudo quanto é página ou blog de espiritismo que eu vejo que fala de Swedenborg, eles sempre copiam e colam essa declaração de Kardec como se fosse uma declaração genial. Sabe quando alguém cita uma máxima de um intelectual, tipo assim, uma máxima de Sócrates, ou de Confúcio, ou de Platão? Sabe quando alguém cita um intelectual, né? Eles copiam e colam esse comentário, essa resenha de Kardec em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que eles deveriam ter vergonha disso, porque o que o Kardec está dizendo é que o Swedenborg foi inspirado por maus espíritos. Qualquer fanático fala isso de outras religiões, até de Kardec. Os evangélicos falam que Kardec foi inspirado por maus espíritos, que Kardec estava endemoniado. É isso que Kardec está falando também de Swedenborg. Na verdade, né, ele vai dizer também que o Swedenborg não julgava os espíritos, acreditou cegamente. Ué, mas os evangélicos também falam que Allan Kardec acreditou cegamente nos demônios. Diz que quem inspirou Kardec foram demônios.
né? Não é nenhuma que genialidade que existe nisso? Que inteligência que há nisso de falar, criticar a religião dos outros dessa maneira? Eu estou me referindo tanto aos evangélicos quanto ao próprio Kardec. Não é assim que se estuda um intelectual. Imagine se alguém chega e fala que não leia os livros de Platão, porque Platão foi inspirado por maus espíritos, demônios. Aí eu vou e deixo de ler Platão porque alguém falou isso? Não leia a obra de Júlio Cortázar. Não leia a obra de Carlos Drummond de Andrade, ou Machado de Assis, ou Luís de Camões, porque esses homens foram inspirados, eles apareceram numa sessão mediúnica. Eu estive numa sessão espírita em que o espírito de Luís de Camões declarou que os Lusíadas são uma revelação do capiroto. Aí o que eu faço? Eu vou e não leio os Lusíadas de Camões. E tem muita gente que não está lendo, que não está estudando a obra de Swedenborg, porque Kardec influenciou mentes fracas dessa maneira. E a gente vai ver qual é a relevância de citar Kardec, né, para falar de Swedenborg. Para que você mencionar um anão para falar de um gigante? Tudo bem que as pessoas falem que Swedenborg influenciou, por exemplo, outros, Helen Keller, que ele influenciou Jorge Luiz Borges, que foi Prêmio Nobel da Literatura. Mas Kardec, que importância tem Kardec? É um sujeito que tinha uma doutrina racista, cuja sua doutrina, que todo mundo fala que é uma doutrina espiritual, é uma colcha de retalhos, né, misturando, né, doutrinas da filosofia oriental, como a noção de karma, com o darwinismo, né, com coisas e revelações de médiuns, uma salada de fruta. Só para vocês terem uma ideia, Kardec não é mais levado a sério, nem é lembrado mais em nenhum país do mundo, só no Brasil. O Brasil é o único país do mundo onde Kardec é lembrado como tendo alguma importância como doutrinador espiritual, ou como um espiritualista, ou cuja obra teria alguma importância nesse tema da espiritualidade. É só o Brasil. Só no Brasil que tem. Nem na França ele é lembrado mais. Né, gente? Então, aí o que acontece? Vamos voltar lá, né? Aí, vê se é assim que se estuda um intelectual. Gente, um intelectual, como é que se estuda o legado de um grande filósofo, de um cientista? É pela razão, é lendo a sua obra. Entendeu? Como é que você vai saber se Platão é bom ou se não é? Lendo Platão. Como é que você vai saber se Luís de Camões é bom? Lendo Luís de Camões. Não é você acreditar em sessões espíritas, que muitas das vezes são até larvas astrais que pousam ali, entendeu? Agora, a ver se um anão, uma simples declaração que não tem nem... E os espíritas ficam repetindo isso como se isso tivesse alguma relevância, ou como se fosse uma coisa muito profunda. Dizer... vamos colocar, por exemplo, o evangélico. O evangélico fala que Kardec foi inspirado por demônios. Não é uma coisa pequena falar isso dos outros? Eu, por exemplo, já fui evangélico há muitos anos atrás. Eu tinha medo, só de ver um livro de espiritismo, eu tinha medo, que demonizava tanto, entendeu? Essa é uma estratégia chamada demonização. Tá, gente? É uma estratégia chamada demonização, né? Em que tudo aquilo que tira você da sua razão, né? Tudo que tira o homem dessas duas faculdades, da liberdade e da racionalidade, não é bom. Entendeu? Porque você só vai ser livre para analisar a obra de Swedenborg se você, né? Você só vai analisá-la racionalmente se você estiver livre de preconceitos. Entendeu? O cara já está introjetando um preconceito contra Swedenborg na cabeça das pessoas. Entendeu? Imagina os evangélicos citando como se fosse uma citação de um filósofo, de um intelectual. Como já dizia João das Couves, né? Allan Kardec tinha o capiroto no corpo.
né? Mas que máxima é essa? De quem? Quem foi que falou isso? Entendeu? Que relevância tem isso? Entendeu? Então eu acho vergonhoso que os espíritas fiquem citando isso. Eles repetem isso como se fosse um mantra. Tudo quanto é página sobre Swedenborg, né? Blogs de espiritismo que falando sobre Swedenborg, eles mencionam isso. Agora colocaram isso na Wikipedia, quer dizer, o pessoal não tem vergonha de botar uma coisa tão pequena, tão baixa, sem nenhum valor, né? Como se fosse uma coisa profunda, falar que o outro tem capiroto no corpo. Porque é isso que Allan Kardec falou. Só não está chamando de capiroto, está chamando de espírito enganador. Não está chamando, mas no final das contas dá no mesmo, né? Você dizer que, entendeu? Swedenborg foi inspirado pelo capiroto. Que ele apareceu numa sessão espírita. Agora você vê se isso vai anular o legado de um gigante. Olha aqui, vamos falar só um pouquinho sobre o legado do Swedenborg, né? Tópicos aqui eu coloquei isso na descrição de um vídeo de um filme, né, que dramatiza eventos importantes da vida de Emanuel Swedenborg, incluindo seu avanço na anatomia e pesquisa do cérebro, sua descoberta das glândulas endócrinas, a invenção de uma aeronave e sua assistência na criação das ciências da cristalografia e metalurgia. Também explora suas crenças religiosas e filosóficas. O cara foi o precursor, né, da neurociência. O Swedenborg é considerado o precursor da neurociência. Espíritas, poxa vida, para com isso, deixa de ser pequeno. Isso é uma coisa pequena. De vocês usarem um anão, uma declaração rasa, uma resenha indigna de um espírito, de um gigante ético, moral e espiritual como Swedenborg. Entendeu? Aqui, durante a década de 1730, Swedenborg empreendeu muitos estudos de anatomia e fisiologia. Ele antecipou em primeira mão o conceito do neurônio. Olha só! Foi apenas um século mais tarde, até a minha gatinha está querendo aqui brincar comigo. Não, menina. Foi apenas um século mais tarde que a ciência conheceu o significado completo da célula nervosa. Olha só, ele também tinha ideias prescientes sobre o córtex cerebral, a organização hierárquica do sistema nervoso, a localização do fluido cérebro-espinhal, as funções da glândula pituitária, os espaços perivasculares, o forame de Megendie, o forame de Megendie, não sei o que é isso, tá, gente? É coisa de neuroanatomia. A ideia da organização somatotópica. Ele foi o precursor disso tudo. E sobre a relação entre as regiões frontais do cérebro com o intelecto. Em alguns casos, essas conclusões foram verificadas experimentalmente nos tempos modernos, tanto que a obra de Swedenborg foi tombada como patrimônio cultural da humanidade. Agora veja, não foi a obra de Kardec que foi tombada pela Unesco, né? Foi a obra de Swedenborg que foi tombada pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Tombada pela Unesco, tá? Como patrimônio cultural da humanidade. Então, gente, vocês, gente, eu não tô criticando os espíritas. Olha, tem muitos espíritas que são pessoas boas, tá? Eu sei disso, que fazem um trabalho importante, trabalho de caridade, trabalho espiritual. Eu mesmo já recebi passe espírita, é uma coisa energética, uma coisa que tem uma conexão. Tem centros espíritas que são locais onde eu vejo a luz, mas vocês espíritas, desculpa, isso não está desqualificando a crença de vocês, e de forma alguma. Vocês estão equivocados de idolatrarem, né, Allan Kardec nesse nível. Isso é um grande equívoco. Vocês deveriam já pensar na possibilidade de... Não, menina, minha gatinha, deixa eu pegar ela aqui. Vem aqui, menina, olha aquela aqui.
Vocês espíritas deveriam pensar na possibilidade de fazer um espiritismo swedenborgiano. Por que não? Tá? Eu tenho certeza que vocês vão se calçar de um fundamento muito mais sólido sobre espiritualidade. Não precisa largar tudo de Allan Kardec. Não estou dizendo que tudo de Kardec é ruim, entendeu? Mas não se compara uma coisa com a outra. Não tem comparação. Vocês podem até continuar estudando Kardec, mas deveriam repensar, entendeu, essas ideias, entendeu? O que Kardec fez, gente, é uma coisa que eu poderia dizer, é uma coisa de gente mau caráter, entendeu? Ficar criticando. Imagine se alguém chega para você depois que você morreu e diz que você apareceu numa sessão espírita e fala que você era um mentiroso, né? Isso é coisa de gente mau caráter, entendeu? Pode ser que muita coisa boa, tem muita coisa boa na obra de Kardec, mas só pelo fato de ele ter feito isso, já mostra que ele não é um sujeito digno de confiança, entendeu? Swedenborg não, nunca foi racista. Aqui tem umas coisas, eu peguei aqui na Carta Capital, né? Essa revista aqui, Carta Capital, eu vou fazer eles fazem uma citação, né? Assim como isso é uma citação feita da obra de Kardec, viu? O primeiro Revista Espírita de 1800, que aparece nas obras póstumas, portanto, foi publicado por Kardec e talvez ele não o publicasse. Não foi publicado, né, digo, né? O primeiro se chama Frenologia Espírita e a Perfectibilidade da Raça Negra, e o outro Teoria da Beleza, né? Já falei isso em outros vídeos, mas não é uma coisa tão baixa, tão pequena, tão baixo astral de falar uma coisa dessa. Gente, olha, eu não vou nem citar isso aqui, deixa pra lá, tá, gente? Deixa pra lá, né? É uma coisa tão horrível o racismo de Allan Kardec, um cara que achava que negro não tinha alma, que achava que chinês era inferior. O que você acha de um cara desse? Entendeu? Pô, eu sei que tem gente boa dentro do espiritismo. Eu sei que tem gente que faz um trabalho lindo, um trabalho necessário, entendeu? Mas isso tá manchando entendeu? Essa ligação que vocês têm com Kardec, idolátrica, é uma forma de idolatria, tá manchando o trabalho de vocês. Sinto muito. Aqui é ela de novo, né? Ô menino, tá bom, gente, então é isso daí. Eu espero que tenha dado o recado. Eu não vou me estender nisso. Swedenborg tinha muito mais condições, tinha muito mais razão para ser racista, e não era. Pelo contrário, né? Você tem que ver o que Swedenborg fala sobre os africanos, sobre os negros, né? Muito superiores, muito mais espiritualizados do que o europeu, né? Eu não estou brincando, eu já fiz um vídeo sobre isso. Aos olhos de Deus, segundo Swedenborg, aos olhos de Deus, né, os africanos, eles são muito mais superiores aos brancos europeus. Eles são celestes. Eles se tornam os melhores anjos. Os melhores anjos, né? Olha que diferença do, né? Mas enfim, né? Eu já citei isso né, uma passagem na Verdadeira Religião Cristã, em que Swedenborg fala que os africanos tinham muito mais inclinação às coisas espirituais, tinham um conceito de Deus, né, muito mais sensato do que o europeu, né? Não aceitavam essa trindade de 3 deuses com a mesma essência. Uma loucura, é uma coisa de louco, maluquice de europeu branco. Nunca aceitaram isso porque eles sempre acreditaram num Deus único, né? A minha gatinha tá aqui, impaciente, tá, gente? Então eu acho que vocês deveriam pensar nisso, viu? O Swedenborg, ele não foi afetado pelo Zeitgeist, né? O que é Zeitgeist? Zeitgeist é o espírito da época, né? Porque o que acontece, essas ideias do Kardec é porque ele foi influenciado pelo darwinismo. Cheirosa. Ele foi influenciado pelo darwinismo, né? E darwinismo social, aquela história da eugenia, que inspirou a eugenia, né? Que os negros eles eram menos evoluídos, e essa evolução é o conceito que ele utiliza de Darwin, né? Então o Swedenborg não, ele não foi afetado pelo Zeitgeist. Ele, justamente por isso, a doutrina de Swedenborg ela é eterna.
né? É como, por exemplo, uma declaração de um filósofo. Se você pega um livro de Platão, as ideias pedagógicas, as ideias de Platão sobre a educação são atuais até hoje. Embora ele tenha escrito isso há 2.500 anos atrás, o que Platão escreveu sobre a educação, por exemplo, na República de Platão, na República, você vai ver ali ele dizendo, né, que a educação que forma homens livres, capazes de se tornar pensadores, sábios e governar a República, né, governar a República, né, o tipo de educação que forma homens livres é a educação lúdica, baseada no jogo, e não aquela educação impositiva, né, que impõe conteúdos ao jovem, né, e ele tem que aceitar como verdade, né? Quer dizer, Platão falou isso há 2.500 anos. Mas tem prova científica? Dizendo, que prova científica? Você vai colocar isso dentro da proveta para ver se é verdade? Outra coisa do Kardec é esse cientificismo dele, ele dizer que a doutrina dele é ciência. Isso é outra coisa ordinária. Isso é outra coisa ordinária, gente. Então vamos parar com isso. Espiritualidade tem nada a ver com ciência. Entendeu? É como a filosofia. Entendeu? Essa declaração de Platão não é provada cientificamente, mas ela se apresenta ao nosso entendimento como algo crível. Ela se apresenta ao nosso entendimento ela se apresenta ao nosso entendimento como a razão universal pode ver que isso é verdade. Quem é que não pode ver que isso que Platão falou sobre a educação não é verdade, apesar de não ter prova científica? Então as declarações de Swedenborg, elas estão dentro desse domínio, né, da universalidade do ensinamento dos sábios. É diferente da ciência. Se você pega um livro de ciência, um livro de biologia, por exemplo, escrito há 50 anos atrás, ele já está desatualizado. Já está desatualizado. Agora você pega a obra de Platão, que foi escrita há 2.500 anos atrás, é atual e soa como algo do futuro, né? Tá na frente do tempo, tá na frente do nosso tempo, né? Quer dizer, nós que temos uma educação extremamente reacionária, né? Que estamos formando mentes, ao invés de formarmos cérebros operativos, estamos formando cérebros submissos, né? Estamos formando escravos, né, com esse conceito conservador de educação, de que o professor é um cofrezinho de saber e o aluno tem que, né, tem que aceitar tudo, né, passivamente, né? Então você vê, até algumas doutrinas construtivistas tentaram chegar próximo do que Platão falou, né? E mesmo assim ninguém leva a sério isso, né? Até hoje a gente permanece com uma educação do tempo da Idade Média, né? Do tempo do tempo da Idade da Pedra, né? Então, gente, é assim. Swedenborg, por que a declaração de Platão e as revelações de Swedenborg nunca envelhecem? É porque elas não foram afetadas pelo Zeitgeist, né? Pelos preconceitos de sua época, pelo espírito de sua época. Swedenborg, menos do que qualquer outro que eu saiba, né? Swedenborg viveu no século XVIII, uma época extremamente racista, e ele não era racista, né? Porque ele não foi afetado pelo Zeitgeist. Isso é a grande característica de todos os grandes e verdadeiros mestres, né? Se você pega Jesus, Buda, né? Você pega os grandes educadores da humanidade, nenhum deles foi afetado pelo Zeitgeist. Pelo contrário, eles questionaram os preconceitos de sua época, né? Eles ofereceram verdadeiramente uma alternativa, né? E Swedenborg, ele não precisa desse tipo de truque de dizer que a doutrina dele é ciência, né? Assim como, né, as declarações de Platão não são científicas e nem precisam ser, nem devem ser, né? Porque elas podem ser vistas como verdadeiras pela razão universal. Por intuição intelectual você pode perceber que aquilo é verdade, né?
Porque a própria filosofia da linguagem hoje, né, a moderna filosofia, que é basicamente estuda a linguagem, né, o que é demonstrar? Demonstrar racionalmente é clarificar conceitos. Desde o momento que você, né, o que é a análise? Analisar é você desmembrar ideias e conceitos e seus elementos constitutivos através da análise, né? É você decompor as ideias e seus elementos constitutivos, e com esse processo você está clarificando conceitos, né? Então o próprio Descartes também falou que tudo que se mostra muito claro e distintamente ao entendimento tem realidade objetiva e tem, portanto, correspondência com a realidade, né? E Swedenborg ele faz a todo instante isso. Se você pega a obra dele, ele expõe de forma analítica, de forma organizada. Lembra inclusive aquele filósofo, aquele escolástico, né? O Duns Scoto, que ele vai analisar tópico por tópico. Todos os parágrafos da obra de Swedenborg eram enumerados com uma organização, né? Simplesmente, que a gente poderia, impecável, né? Então, a razão universal pode enxergar perfeitamente tudo aquilo que é dito ali na obra de Swedenborg. Um dia a gente pode até fazer uma experiência nesse sentido, né? Tá ok, gente? Então, é isso. Racismo é uma coisa abominável. Racismo é uma forma é um sentimento assassino, né? Porque Jesus falou assim: vistes o que está escrito, não matarás? Eu, porém, vos digo: quem quer que aborrece o seu irmão sem razão, já é homicida. Então, se você aborrece o seu irmão, se você diz que é aborrecer? Ah, negro não tem alma, negro é inferior, negro tem que reencarnar branco para poder evoluir espiritualmente. Ah, porque isso assim, chinês também é inferior, chinês tem que reencarnar um branco europeu para poder evoluir. Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse de racismo? Entendeu? A Ku Klux Klan, ela matava pessoas, né, afrodescendentes. Ela matava, o racismo é um sentimento de ódio, um sentimento de desprezo gratuito pelo próximo, né? Aquilo que Jesus, quem quer que aborrece seu irmão sem razão, já é homicida. Então, se você aborrece uma pessoa só porque por causa da cor de sua pele, porque ela tem mais melanina, melanina, né, na sua pele, você tá aborrecendo, né? Isso é um sentimento homicida. O racismo não tem desculpa. Racismo é crime hediondo. Viu, gente? Eu vejo muito espírita que fica tentando justificar isso no Kardec. Gente, isso é injustificável. Injustificável. Eu ia mostrar para vocês as declarações que são feitas na obra de Kardec, entendeu? Me deu um embrulho no estômago. Eu não quero mais encarar isso daí. E falar isso num vídeo é uma coisa horrível. Horrível. Parem de justificar isso. Olha, o espiritismo é uma coisa linda. Eu já senti Deus dentro de centro espírita, já derramei lágrimas com a presença divina dentro de centros espíritas. Eu sei que vocês espíritas são pessoas, né? Muitos de vocês, não estou dizendo todos, mas muitos espíritas são pessoas eticamente, né, sinceras. São pessoas que realmente, já vi pessoas muito boas de coração, que realmente fazem caridade. Entendeu? Essa doutrina de Kardec que vocês ficam sustentando, ela é indigna, né, do trabalho que vocês estão fazendo. Me desculpe. Quer que eu seja bem franco? Já existe coisa muito melhor. Estudem, não fiquem só naquilo. Questionem, tenham um espírito crítico. Tá, gente? Eu não estou querendo que vocês acreditem no Swedenborg, não. Mas eu acho que vocês deveriam estudar Swedenborg e julgar por si mesmos. O que vocês acham? Ao invés de... Tem muita gente aí, não estou dizendo que é o seu caso, mas tem muita gente que segue uma religião, né? Porque todo mundo segue. É aquela coisa de gado, né? Isso é indigno do ser humano. Mentalidade de gado, gente. É aquela coisa de efeito manada mesmo, né? A manada tá indo para lá, então eu vou para lá. A manada tá indo para cá, então eu vou para cá.
tem gente que pega uma... É igual como muita gente escuta música. Tem gente que escuta uma determinada música não porque ela toca no coração, mas porque todo mundo quer moda. Entendeu? Gente, tenham alma, desenvolvam alma. Tenham alma, desenvolvam o espírito crítico. Eu não quero ofender a religião de ninguém, tá, gente? Mas o que Kardec falou tá errado. Me desculpem, mas tá errado isso. Tá, gente? Espero que vocês não levem pro lado pessoal que eu tô falando. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.